Jonas Taylor lidera uma equipe de pesquisa em um mergulho exploratório nas profundezas do oceano, enfrentando megatubarões pré-históricos e saqueadores ambientais. E aí galera, beleza? Hoje recapitularemos o filme Mega Tubarão 2 de 2023, então prepara aquele lanchinho e vem comigo. Há 65 milhões de anos, todo tipo de criatura vagava pela Terra. Os snappers são bastante ferozes por si só, mas fogem rapidamente quando o Tiranossauro Rex aparece para devorá-los. À medida que os snipers correm em direção ao mar, o T-Rex consegue capturar um deles. Mas de repente, um enorme tubarão conhecido como Megalodon emerge atrás do T-Rex e o devora. Nos dias atuais, Jonas está iniciando uma nova missão. Ele usa algumas ferramentas para criar um pequeno explosivo e abre um buraco em uma parede, apenas para revelar que está dentro de um container em um navio grande no meio do mar das Filipinas. Ele se move furtivamente para investigar e descobre os trabalhadores jogando latas de produtos químicos perigosos na água. Então tira algumas fotos como evidência. Depois, ele se dirige ao escritório para fotografar os registros escritos, mas um papagaio que começa a gritar entregando a localização de Jonas. Alguns homens aparecem para investigar o barulho e Jonas imediatamente soca um deles e empurra os outros escada abaixo antes de começar a fugir, acertando qualquer um que tente impedi-lo. Eventualmente, Jonas se vê cercado, mas não se intimida e luta contra todos ao mesmo tempo, os bloqueando com barris antes de correr para cima. Outro capanga tenta pegá-lo e Jonas o chuta para longe e continua correndo até chegar na beirada. Mais homens logo cercam, então Jonas simplesmente pula no oceano. Nesse momento, seus colegas Mac e Rigas aparecem em um avião para salvá-lo, deslizando cuidadosamente sobre a água para que Jonas possa entrar pela escotilha. Enquanto isso, no Instituto Oceanográfico Hainan, na China, Jimmy e Hillary estão testando um traje tecnológico que lhes confere força sobre-humana e resistência. Jiu-Ming consegue destruir 2 blocos enormes, confirmando que o traje está pronto para a expedição ao profundo abismo oceânico. Nesse momento, a sobrinha de Jiu-Ming, Mei-Ying, aparece e lembra a eles que precisam se preparar para a festa dessa noite. Mais tarde, o instituto organiza uma grandiosa festa. Jiu-Ming sobe ao palco para revelar o animal de estimação do instituto em uma piscina atrás dele. Nada mais nada menos que um Megalodon fêmea chamada Haik, que pegaram quando ela ainda era filhote. O instituto aprendeu muito com ela e desenvolveu tecnologia que levará a equipe aos mais profundos oceanos, de onde Haik vem. No dia seguinte, Mei-Ying pede a Jonas que a leve na expedição, porém ele diz que é muito perigoso para alguém tão jovem. A conversa é interrompida por Rigas, que os informa que Jiu-Ming entrou na piscina de Haik. O trio então corre até a sala de controle e tenta dizer a Jiu-Ming que isso é uma péssima ideia, mas Jiu-Ming fala que tem controle sobre a situação. Então ele dispara um pulso aquático que chama a atenção de Haik, e ela começa a se aproximar lentamente de Jiu-Ming, desviando dele no último segundo para nadar ao redor. Depois, Haik começa a nadar rápido e vai em direção de Jiu-Ming, que desaparece subitamente da água. Todos pensam que ele foi devorado, mas Jiu-Ming surpreendentemente aparece na sala, revelando que foi retirado no último segundo, expressando empolgação pela experiência. Jonas e Jiu-Ming relatam que Haik tem se comportado de maneira estranha durante toda a semana. Algum tempo depois, o grupo viaja para o centro de pesquisa marinho conhecido como Manawan, que agora usam como base. Durante a noite, Haik é vista nadando pela área, procurando uma maneira de sair. Ela aumenta a velocidade e bate a cabeça contra as grades, até abrir um caminho, e assim conseguindo escapar. No dia seguinte, a equipe prepara o equipamento e se divide em 2 submarinos. Jonas, Rig e Sal vão em um, enquanto Jiu-Ming irá com Lance e Curtis no segundo. Mac, Jess e DJ ficarão na sala de controle para monitorar os radares. Enquanto os submarinos começam a viajar pelas águas escuras, eles percebem de repente um movimento nas câmeras de segurança. É Mei-Ying, que se infiltrou no submarino quando ninguém estava olhando. Antes mesmo que possam cancelar a missão, o radar encontra repentinamente um Megalodon nadando nas proximidades. Os submarinos começam a fazer manobras evasivas, e nesse momento, o computador se conecta ao rastreador de Haik, confirmando que é ela. No entanto, parece que o Mega tem intenções hostis, então os submarinos não têm escolha senão entrar na termoclina. Enquanto os submarinos navegam pelas águas de maneira cuidadosa, os mergulhadores ficam chocados ao verem outro Megalodon muito maior que Haik. Jiu-Ming anuncia que estão mudando de direção para seguir os Megas em prol das pesquisas, ignorando os avisos de todos que isso é um território inexplorado. Então, os submarinos avançam mais fundo no desconhecido, encontrando uma bela área cheia de vegetação. Nesse momento, olham para cima e avistam um terceiro Megalodon. Eles também veem Haik e os outros se aproximarem. Os mergulhadores percebem que os Megas estão se reproduzindo,
que explica o comportamento de Hike na semana anterior. Ela está no cio. Nesse momento, os scanners detectam uma estação subaquática destruída e também encontram um submarino acima deles. Nesse submarino está Montes, o chefe de operação de mineração ilegal. Seus subordinados estão colocando explosivos para obter minerais pesados, mas quando Montes vê os dois submarinos se aproximando, em um ato egoísta decide salvar a si mesmo, indo embora enquanto detona os explosivos, matando seus homens no processo. Montes consegue escapar, mas os submarinos da equipe são abalados pela explosão. Eles tentam se mover rapidamente, mas não conseguem escapar. Em seguida, um deslizamento de rochas cai sobre eles, danificando ambos submarinos, até que perca a conexão com a sala de controle e entre si. Na sala de controle, Mac ordena que Jazz prepare o navio de resgate. No entanto, ele descobre que o navio foi sabotado, o que significa que é um traidor na equipe. Nesse momento, Sal consegue consertar as comunicações e Jonas consegue falar com Mac, que explica que não podem enviar ninguém para salvá-los. Jonas decide que vão colocar os trajes especiais e caminhar até a base que viram antes, mas terão que ser rápidos, porque os trajes têm 2 horas de oxigênio. Assim que todos se equipam, eles deixam o submarino e começam a caminhar pelo abismo. De repente, Jonas sente uma presença nas proximidades, mas para seu alívio era apenas Jiu-Ming e os outros, que tiveram a mesma ideia. A área é bonita e brilhante graças às plantas especiais, mas quando Lance tenta dar uma olhada mais de perto, uma Lula assalta e o ataca, prendendo-se ao seu capacete. Felizmente, os outros assustam a Lula e continuam a caminhar, enquanto observam várias criaturas aquáticas nadando por perto. De repente, percebe algum movimento na escuridão, e ao se virarem, Lance desaparece, deixando apenas seu capacete. Encontrar o corpo nessas condições seria impossível, então eles continuam seguindo em frente. Enquanto isso, Mac diz a DJ e Jazz para verificar as filmagens de segurança e os perfis de funcionários em busca de pistas sobre o traidor. Montes entra em contato com Hillary, que acaba sendo a traidora que infiltrou um informante na equipe. Após ouvir o que aconteceu, Hillary pede a Montes que mate a todos. De volta à equipe, eles começam a usar as luzes infravermelhas de seus trajes para economizar energia. Infelizmente, Sal está muito nervosa e assustada, o que a faz desperdiçar mais oxigênio. Nesse momento, uma forma de vida desconhecida aparece no radar e um cardume passa bem perto deles, deixando todos assustados. Então, o radar começa a reagir novamente e de repente, um grupo de snipers aparece para atacá-los. Enquanto a equipe tenta se defender, o capacete de Curtis é danificado e Jiu-Ming vê que Mary está em perigo. Ele acende um sinalizador, o que faz os snipers fugirem. Para a tristeza, 2 megalodons aparecem em seguida. Jiu-Ming diz a todos que ele vai ganhar um tempo para que todos possam escapar, mas Jonas se recusa a ver seu amigo morrer e pega o sinalizador para jogá-lo para longe. Um dos megalodons vai atrás dele e colide com a ponte, fazendo com que muitos destroços comecem a cair. E Mewing quase é esmagada, mas é puxada para longe no último minuto. Sal não consegue respirar bem, está atrasando Jiu-Ming, então ela o empurra antes de ser devorada pela criatura. Jiu-Ming cai e Curtis corre para ajudá-la enquanto foge do megalodon que se aproxima. Em seguida, a equipe chega à base e luta com a porta contra as criaturas até que finalmente consegue fechá-la. Infelizmente, o dano causado no capacete de Curtis faz com que seu traje se comprima e ele também morra. Após se lamentarem por um breve momento, a equipe tira os trajes e começa a investigar a base. Depois de confirmar que não há mais ninguém, eles chegam até a sala de controle. Enquanto Meng tenta entrar em contato com Mac, a equipe encontra os minerais que estão sendo minerados ali, usados na indústria aeroespacial, que vale muito dinheiro. Em seguida, Mary faz contato com Jess e diz a eles que no outro extremo da base, há 2 cápsulas de emergências que podem ser usadas para escapar. A equipe começa a se dirigir para lá, e em um corredor, Jiu-Ming fica chocado ao descobrir que os mineiros estão usando os trajes que ele mesmo projetou, o que significa que alguém está roubando as informações dele. Após passarem por uma porta elétrica, a equipe finalmente encontra as cápsulas, mas ao tentar ativá-las, a porta se fecha atrás deles. Surpreendentemente, uma tela se ativa e Jazz aparece para confessar que é a traidora, explicando que trancou a sala e ejetou uma das cápsulas para provar isso. Enquanto Hillary assiste a transmissão do seu escritório, Jazz diz a Rigas que eles serão autorizados a escapar se ela matar Jonas. Desesperado para salvar todos, Jonas pede a Rigas para fazer isso, porém ela não consegue, então Jazz ejeta mais uma cápsula. Em seguida, Hillary é adicionada à transmissão e depois de se vangloriar sobre o seu plano, ela fala que já enviou pessoas para lidar com os trabalhadores em Manawan e ordena que Jazz termine com isso. Com isso, Jazz abre uma pequena escotilha e agora a sala da cápsula está sendo lentamente inundada. A única salvação deles é abrir a porta e para fazer isso, precisam anular o controle de Jazz. Jonas se voluntaria para passar pelo traje de ar e voltar ao mar para obter acesso à ligação de comunicação, apenas para se deparar com o Megalodon. Com um tiro rápido, Jonas se livra dele antes de trabalhar novamente na ligação de comunicação, porém desmaia sob a forte pressão do mar. Quando Jonas desperta, descobre que foi salvo por Montes e tem a intenção de matá-lo com suas próprias mãos como vingança, pois muitos anos atrás, Jonas o mandou para a prisão. Enquanto a equipe em apuros começa
começa a se afogar, Montes e Jonas começam uma luta, usando qualquer ferramenta que possa encontrar ao redor. Eles acabam caindo em cima de uma máquina, mas Jonas acerta Montes com um pouco de minério, e depois joga uma ferramenta na máquina para prendê-lo. Montes tenta atacar novamente, mas Jonas o chuta para dentro da água. Depois, Jonas usa uma corrente para voltar à sala de controle, onde começa a trabalhar na anulação. Infelizmente, Montes retorna e volta a lutar, e depois de trocar alguns golpes, Jonas nocauteia Montes com uma pá. Então, finalmente, ele aperta o botão para abrir os portões, e a água expulsa seus amigos pelas escadas. Agora a equipe pode usar o submarino de Montes para escapar, mas descobre que as contramedidas contra predadores estão desativadas. Eles precisam distrair os megas de alguma forma, então Jiu-Ming diz que vai iluminar a estação. Ele volta correndo para a sala de controle e acende todas as luzes, fazendo com que os megas comecem a atacar a estação. Enquanto o prédio inteiro começa a tremer, Higas está preocupado que o submarino seja enterrado sobre os escombros. Jonas está prestes a fechar a porta, mas Jiu-Ming retorna no momento certo e os 4 sobreviventes conseguem escapar em segurança. No caminho à superfície, a equipe percebe que as bombas dos mineiros deixaram um buraco gigante na termoclina. Eles não se preocupam, pois logo se fechará, porém não percebe vários animais fugindo dele. Enquanto isso, Montes também escapa colocando um traje especial e segurando em uma boia. Na base, Mac e DJ verifica as câmeras de segurança e finalmente descobre que Jazz é infiltrada. Nesse momento, um grupo de mercenários chega à base e Jazz ordena que matem qualquer um que se oponha a eles. Mac e DJ escutam um barulho do lado de fora da porta, então criam um plano. Mac dispara spray de pimenta nos olhos dos homens e DJ dá um choque em Jazz, dando a dupla chance de fugir. Nesse momento, a equipe chega à superfície e percebe que há problemas, então eles entram furtivamente na base para ajudar seus amigos. Enquanto isso, Mac e DJ se encontram com mais mercenários em um corredor, então os derrotam antes de pular na água. Eles nadam rapidamente de volta para a base e DJ dispara algumas balas que falham, mas assim que atravessam uma porta, são cercados e algemados. Os mercenários levam seus prisioneiros para outro corredor, mas de repente, Jiu-Ming bloqueia o caminho deles, falando em chinês como distração. O truque funciona e Jonas consegue pegá-los de surpresa, os derrotando rapidamente. Enquanto isso, Montes também entra na base e se reúne com Jazz, revelando que são um casal. Momentos depois, os 3 megas aparecem nas proximidades e Jazz chama Hillary para discutir como proceder. Eles pensam que estão seguros na sala de controle, no entanto, um mega quebra o vidro e devora Jazz. Montes consegue fugir antes que a água o alcance e tranca a porta atrás dele para bloqueá-la. De volta à equipe, eles encontram um buraco de fuga e começam a remar para longe. Os mercenários pegam outro barco para persegui-los, mas ao verem os megas por perto, diminuem a velocidade e preparam suas armas por ordens de Montes. No entanto, antes que possam atirar, o megalodonte salta e os devora, permitindo que a equipe escape. Então Montes liga para Hillary e ela promete uma fortuna se Montes conseguir matar Jonas. Momentos depois, Jonas usa algumas ferramentas para construir um arpão antes que o barco chegue à Ilha da Diversão, cheia de turistas festejando. Os golfinhos estão nadando muito rápido, o que prova que eles sabem o que está por vir. Em um navio que navega nas proximidades, um homem pede sua namorada em casamento e deixa cair acidentalmente o anel. Depois de pegá-lo, ao olhar para cima, ele percebe que sua namorada desapareceu. De repente, o navio começa a tremer e fazendo todos caírem na água, onde tentáculos misteriosos começam a capturar as pessoas. Hillary, Montes e seus homens chegam à ilha de helicóptero, mas ao entrarem na floresta, são atacados pelos snipers e abrem fogo sem muito sucesso. Hillary está esperando no helicóptero e fica nervosa, então chama por Montes. Isso acaba revelando sua localização para os snipers, que sobem no helicóptero para pegá-la e levá-la embora. Enquanto isso, na praia, a equipe avisa as pessoas sobre os tubarões que se aproximam e todos começam a fugir em pânico. Nesse momento, os megas chegam à costa e começam a devorar qualquer pessoa que ainda esteja na água. Depois de dizer a Mei-Wing para se esconder, Jonas, Mac e Jiu-Ming fazem planos para encontrar motos aquáticas e arpões. TJ e Higas entram em um barco para usar o telefone, mas a linha não está funcionando. Nesse momento, os snipers se alimentam dos mercenários, então precisam se esconder e usar um espelho para ficar de olho neles. Voltando a Jonas, ele percebe que tem apenas uma moto aquática, então pede aos seus amigos que emprestem seus arpões e sai para enfrentar os megas sozinho, sem saber que Montes está observando de longe. Jill-Min e Mac correm para dentro de um galpão e encontram nitrato para fazer uma bomba. Porém, os mercenários restantes também entram no prédio enquanto fogem dos snipers e capturam a dupla. Jonas pilota sua moto aquática o mais longe possível da praia, fazendo com que os megas o sigam. Quando ele faz um salto para evitar um ataque, cai na água e nada rapidamente de volta para a moto aquática, que agora não liga. Um megalodon se aproxima e está prestes a devorá-lo, mas Jonas consegue fazer a moto aquática funcionar e parte. Enquanto isso, Higas e DJ esperam os snipers se afastarem e se aproximam de um corpo para pegar o celular, apenas para os snipers voltarem para eles. A dupla começa a correr e entra no galpão, onde também se tornam prisioneiros. Jill-Ming distrai os mercenários com conversa e de repente, em
empurra DJ contra um botão que abre a porta da frente e assim deixando os snipers entrarem. Enquanto os mercenários lutam contra as bestas, a equipe foge com um saco de nitrato, pulando para longe antes que uma bala perdida atinja um tanque de gasolina. Então DJ e Higas usam um telefone roubado para pedir ajuda, enquanto Meg e Jill-Ming vão procurar o helicóptero de Hillary. Quando encontra o helicóptero, descobre um sniper esperando, então Jill-Ming o distrai, enquanto Mac corre até o helicóptero. Os sniper ataca Jill-Ming e após alguma luta, ele consegue acertá-lo com uma pá, mas agora mais snipers estão vindo porque ouviram o barulho. Jill-Ming corre até a bomba de gasolina e a conecta ao helicóptero antes de pular nele. Mac começa a voar de maneira um tanto desajeitada. No entanto, Jill-Ming cai e tem que lutar contra os snipers com a bomba de gasolina. Nesse momento, Mac ganha controle do helicóptero e dispara um sinalizador nas criaturas, o que provoca um incêndio devido ao óleo. Ao mesmo tempo, Jill-Ming salta para se juntar ao amigo. No mar, Jonas enfrenta ondas altas e se depara cara a cara com o Mega. O primeiro arpão que ele lança não faz muito, mas o segundo consegue matar a criatura. Quando ele está prestes a lançar o último, ele solta das mãos devido a uma bala tirada por Montes, que está atirando nele de um barco. Agora, Jonas tem que dirigir muito mais rápido para evitar tanto Montes quanto o Megalodon ao mesmo tempo. Na praia, os tentáculos misteriosos revelam um enorme Kraken que começa a agarrar as pessoas e Mei-Wing decide ajudar. Ela entra na água para resgatar as pessoas, e isso é visto por Jill-Ming, que está construindo uma bomba no helicóptero. Ele coloca as ferramentas de lado e pendura-se na borda e tenta alcançar Mei-Wing, mas nesse momento, os tentáculos capturam o helicóptero e Jill-Ming pula com a bomba e assiste o helicóptero se chocar contra o oceano. Em seguida, o Mega atinge a moto aquática de Jonas e ele pula na ponte antes que ela exploda. O Megalodon destrói a ponte, enquanto tenta persegui-los e acaba ficando acidentalmente preso em correntes, dando a Jonas a chance de se esconder debaixo da ponte. Enquanto Jill-Ming salva Mei-Wing de um tentáculo esfaqueando, Montes chega à ponte e começa a atirar cegamente. Jonas pega um pedaço de madeira e apunhala a perna de Montes, que começa a sangrar e chama a atenção do Mega. Quando a criatura se aproxima, Jonas chuta Montes para fora da ponte e ele é devorado pelo Megalodon. O Kraken continua sua destruição e captura Jill-Ming e aproveita a proximidade para colocar a bomba no corpo da besta. Infelizmente, a explosão não causa dano suficiente e Jill-Ming é capturado por um tentáculo. Haiki também é capturada, mas quando vê Jill-Ming em perigo, morde o tentáculo e se liberta para então devorar o Kraken em questão de segundos. Agora livre, Jill-Ming naga em direção aos destroços do helicóptero para resgatar Meg, enquanto o outro Megalodon masculino se aproxima. Jonas mergulha e usa um dos rotores do helicóptero para criar vibrações na água, chamando a atenção do Megalodon. Assim que a criatura se aproxima, Jonas apunhala com um rotor, finalmente matando-a. Enquanto os sobreviventes retornam à costa, Mei-Wing salva um cachorro. Nesse momento, um sniper aparece, mas DJ salva a tempo de atirar nele. Jonas, Mac e Jill-Ming tentam nadar de volta também, mas percebe que Haiki está indo atrás deles. Jill-Ming vai para debaixo d'água e usa seu dispositivo para enviar alguns sinais que fazem Haiki se afastar e se juntar aos golfinhos. Os três homens retornam à praia e se reúnem com Mei-Wing, enquanto a guarda costeira finalmente chega para ajudar. Enquanto celebram com uma bebida, eles se perguntam se Haiki está grávida agora. E assim chegamos a mais um final, galera. Se inscrevam e deixem o like. Vou ficando por aqui, até a próxima.